início do século XX havia um crescimento absurdo da cidade do Rio de Janeiro. Em 1906, a cidade tinha atingido 800 mil habitantes. Para piorar, o prefeito Pereira Passos, poucos anos antes, tinha removido toda a população da área central, população pobre da área central, para a zona norte. Então se tornou carente a necessidade de novas moradias, de novas casas. E a coisa estoura em 1910. Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca era um militar brasileiro, de a mais alta patente, e ele tinha mania de ser muito organizadinho. Assim, ele tinha uma formação germânica e na Alemanha o exército tinha plena participação da vida nacional, decidindo até questões mínimas. E ele achou que era uma boa ideia reordenar os subúrbios para que a cidade se expandisse organicamente e que também pudesse controlar essa população operária vista no início do século como algo potencialmente perigoso. Então, o ordenamento urbano dos subúrbios não tinha só o sentido de melhorar a cidade, tinha o sentido também de controlar uma possível rebelião popular. E o Marechal projetou vários bairros. Saiu Bento Ribeiro e Marechal Hermes. Mas ele projetou até a Barra da Tijuca. Ia ser o bairro Hermópolis. Ele era uma beleza, o Marechal Hermes. Ele fez já 2 escolas para as crianças, estão até hoje lá, 2 escolas boas. Eu era a primeira cantora da escola. Eu cantava todas as músicas. Quando era o dia da gente entrar para a escola, tinha que cantar o hino. Era muito bom mesmo. Marechal Hermes começou a ser construído em 1911, um projeto a pedido do presidente Marechal Hermes. E ele começa a construir em 1911 e vai, em 1913, em 1912, temos a primeira entrega das primeiras habitações. Com isso, a primeira população residente vem morar no bairro de Marechal Hermes. E em 1913, é entregue o segundo lote de habitações e já tem bastante gente morando em Marechal Hermes. Nesse ano, é inaugurada a estação, a pedido da população, uma pressão para que se tenha um local lá, e acaba sendo a data conhecida como a data de aniversário de Marechal Hermes, a data de fundação do bairro, 1º de maio de 1913. E você vê que, por Marechal Hermes, aquela ordenação obedeceu a critérios bem modernos e até exagerados, até para os padrões atuais, avenidas larguíssimas, tudo muito arborizado, as casas reproduzindo um padrão erudito. As casas realmente, você tem vários modelos de casas com fachadas diferentes, até materiais nobres, a estação ferroviária inspirada em modelos europeus. Foram os trens que criaram os subúrbios do Rio de Janeiro. Sem a ferrovia seria inviável qualquer bairro suburbano. Antes das ferrovias, aquilo eram grandes fazendas, geralmente produzindo gêneros alimentícios para a cidade do Rio de Janeiro, que vinham em carroças, que vinham em barcos, que vinham nas situações mais exóticas possíveis e imagináveis. Foi o trem que permitiu a expansão da cidade para as zonas norte e oeste. Então, sem o trem, Marechal Hermes, bem como outros bairros vizinhos, ainda seriam fazendas plantando frutas, legumes, hortaliças e etc. Um bairro, quando ele recebe uma PAC, quer dizer que ele teve, ao longo do seu tempo, ele conseguiu conservar características históricas e culturais de períodos passados, que são traduzidos através da sua arquitetura, do seu desenho urbano, da sua paisagem urbana. E como ele tem esse conjunto de coisas formam um ambiente, né? Então nós criamos uma área de proteção que preserva essas características principais do bairro para que ele se perpetue para o futuro um pouco dessa história da cidade. Nós buscamos no acervo arquitetônico remanescente daquele período os edifícios mais simbólicos e que melhor representavam esse projeto daquele período. Com aquelas
casas, aqueles sobrados, um monte de sobrados. Tem gente que não manda pintar nem nada, deixou ficar. Era tão bonito, era tudo bonitinho. Ali tem muita gente que alguém está começando a querer melhorar. O tombamento impede a destruição, impede entre aspas. Antigamente você podia botar abaixo uma casa ali sem problema algum. Agora, se você quiser botar abaixo, é só você abandoná-la e deixá-la desabar. Então, a verdade é essa. É um problema grave porque nós só preservamos o que legitima o Estado. Então, o que legitima o Estado é preservado, o que não legitima é esquecido. E Marechal Hermes representa muito pouco. Não atrai investimentos, não vai atrair grandes investidores, não vai atrair as grandes multinacionais para investir no bairro. Porque se você circular pelo bairro de Marechal Hermes, você vai perceber na João Vicente e na General Oswaldo Cordeiro de Faria, onde estão os casarões mais antigos, que a maioria deles precisam de uma reforma. Eles estão deteriorando. O governo federal praticamente abandonou os imóveis. Até o prédio que pertencia ao antigo Correio, né, de Marechal Hermes, ele ficou abandonado. Se você passar lá, você vai ficar triste de ver o abandono que o governo federal deu aos imóveis que pertencem a ele, né? E o que tem de interessante para fazer em Marechal Hermes? Nós temos aqui, atualmente, você tem a batata frita, que é um ponte muito conhecido, até artistas vêm aqui, Ronaldinho Fenômeno, quando vem a Marechal também, ele vai lá, não deixa de passar lá para comer essa batata frita. Nós temos mais de lazer aqui, acho que é só isso. Falta ali uma praia de Copacabana, falta ali uma praia de Ipanema, falta ali um aporte turístico. Precisa ser feito pelos próprios moradores, quem sabe, um movimento de reivindicação, porque de outra forma aquilo vai continuar esquecido e, como você já deve ter visto lá, várias casas caindo aos pedaços, né? Vai ser o que vai acontecer no futuro. Então nós Marechal ficou praticamente reduzido a bares com música ao vivo, alguns, né? E as barraquinhas de cachorro-quente e batata frita lá fora. Mas assim, em maneira de lazer mesmo, nós estamos praticamente sem nada. E meu pai era francês, ele trouxe bicicleta da França, porque lá tinha muita bicicleta. Que as autoridades nos procurem, porque nós temos tantas demandas aí, apesar de tentarmos conseguir preservar alguma coisa, temos tantas demandas que as autoridades nos procurem.